Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou apresentar as instruções para o trabalho que nós vamos fazer como forma de avaliação da disciplina. Aqui no portal, onde nós estamos gerenciando o nosso material, no Classroom, existe um link aqui chamado avaliação. Por enquanto ele aparece aqui para mim desativado, mas quando vocês forem fazer os exercícios ele já deve estar disponível. Clicando nele, nós vamos encontrar aqui o link para a plataforma onde o trabalho deve ser entregue. Clicando nesse link, eu devo ser redirecionado para uma página e posso ver aqui que o projeto vai ser criado. Pronto. Depois disso, esse link aqui dá acesso à página do nosso projeto, lá no repositório. Aqui nós podemos ver os arquivos. E aqui embaixo, nesse quadro aqui, conteúdo do arquivo README, vocês podem ver que já existe um link para a plataforma Replit. Eu sugiro a vocês que utilizem essa plataforma para entregar os exercícios, porque ela vai facilitar. Eu já configurei todo o arcabouço aqui do exercício para que seja fácil entregar utilizando a plataforma online, assim ninguém tem problema. Se esse link aqui, esse quadradinho aqui não aparecer, vocês podem recarregar a página. Eu notei que às vezes ele não aparece instantaneamente, talvez porque a configuração do Replit esteja acontecendo em segundo plano. Enquanto ela não está pronta, esse link não aparece. Clicando aqui, eu vou direto para a página do projeto no Replit. Aqui eu posso ver que o projeto está sendo clonado na plataforma online. E pronto, aqui está o projeto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer antes de mais nada é editar esse arquivo Authors aqui, colocando o meu nome e o meu e-mail. Vocês vão fazer isso com o nome de vocês, o e-mail de vocês, é claro. Isso aqui porque pelo nome de usuário com os quais vocês estão cadastrados na plataforma GitHub, nem sempre me permite identificar exatamente quem é um aluno. Às vezes o nome de usuário não é explicativo. Então vocês alterem esse arquivo aqui com o nome de vocês. E pronto. Em seguida, nós vamos olhar aqui esse arquivo README que contém as instruções. Eu posso ler aqui, mas basicamente ela está dizendo que nesse projeto existem diversos pequenos programas que são esses aqui, M00.c, M001.c e assim por diante até 011.c, que são implementações incompletas. E o nosso objetivo é justamente terminar essa implementação. Então eu posso clicar em qualquer um deles, por exemplo, M001.c. Aqui está o código fonte. E no cabeçalho aqui eu tenho a explicação do que esse programa deve fazer. Então aqui, por exemplo, esse programa toma 3 inteiros lidos como argumentos na linha de comando e produz como saída o maior desses números. Certo? Então, aqui embaixo temos um exemplo de uso. M001 na linha de comando e os argumentos. São 3 números passados como argumentos na linha de comando e o programa deve produzir como saída o maior deles, né? Esse valor aqui. E aqui embaixo existem algumas instruções a mais. Então ele diz o seguinte: por favor, edite esta função aqui, que aparece aqui para mim. Não modifique a função main. Em todos os exercícios existe essa indicação aqui: não edite a função main. Porque
o enunciado do exercício consiste justamente em editar as funções auxiliares que estão presentes aqui, ou, se vocês quiserem, vocês podem criar outras funções também. Mas o exercício pede sempre para não editar a main, certo? Vai ser sempre editar, completar a implementação de alguma função existente ou possivelmente criar outras funções aqui dentro. Durante a correção, o sistema de correção automático, se vocês editarem aqui a função main no exercício de vocês, o sistema de correção automático ele vai restaurar a função main original. Então, qualquer modificação que vocês fizerem aqui não vai ser levada em conta durante a correção. Certo? Por quê? Nós queremos exercitar justamente a chamada de funções, a passagem de parâmetros, etc. Então, às vezes, durante o exercício pode parecer que é mais fácil alterar, né, a função main, já produzir a resposta esperada. Mas desse jeito não vai dar certo durante a correção. Então vocês prestem sempre atenção nesse cabeçalho aqui. Leiam certinho, porque aqui tem a especificação, o enunciado do que deve ser feito, um exemplo de uso e essas instruções a mais aqui do que pode ser alterado ou não pode ser alterado. Então o meu trabalho aqui é completar essa função aqui. Essa função aqui, greatest, ela deve retornar o maior entre os três números A, B e C. A implementação que está aqui incompleta retorna sempre o A. Então, se eu utilizar o meu programa, eu já posso prever que eu estou lendo os três argumentos da linha de comando. Em alguma das aulas anteriores nós explicamos como funciona a passagem dos argumentos de linha de comando para a função main. Então, A, B e C são os três argumentos. E aí eu armazeno na variável G o maior de A, B e C. Como a função sempre retorna A, se eu executar o programa conforme indicado aqui no exemplo, chamar o programa, por exemplo, com os argumentos 5, 27, ele vai me retornar o 5, que não é a resposta esperada. Então, o que eu preciso fazer é editar essa função aqui. Eu posso tanto diretamente editar aqui, como eu posso fazer esse programa em um outro compilador e depois, se eu quiser, eu posso copiar o que eu fiz lá de volta para cá, sem alterar a função main. Se vocês alterarem a função main, eu vou repetir novamente. Isso não vai causar problema para a compilação do seu programa. Mas, durante a correção, essas alterações na main vão ser restauradas para a forma original. Bom, para exemplificar aqui, cada um desses, cada um desses programas aqui, ao ser corrigido, ele possui uma pontuação, exceto esse programa M000.C, que eu vou utilizar aqui para dar um exemplo para vocês. Mas cada um desses aqui, do M1 ao M11, cada um deles vale 1 ponto. Como existem 11, a resolução de todos esses exercícios aqui de forma correta vale 11 pontos. E como a nossa nota vai de 0 a 10, se vocês fizerem os 11 exercícios, vocês vão ficar com 10. Se vocês fizerem 10, também ficam com 10. Eu coloquei 11 aqui, porque isso dá inclusive uma chance a mais, caso algum desses exercícios aqui vocês prefiram não fazer, né? Acharem que é muito difícil, ou tentarem fazer e não conseguirem. Então tem um exercício a mais aqui, certo? A correção do exercício ela é automática.
Então, uma vez que vocês terminam o exercício, vocês podem submeter o trabalho e vocês já podem ver se o trabalho está certo ou não. Então, vocês podem contabilizar quantos pontos vocês fizeram até então. Nesse vídeo aqui eu vou comentar cada um desses exemplos aqui e vou passar algumas sugestões, algumas dicas de como a gente pode pensar para resolver cada um deles. Mas eu vou fazer esse primeiro aqui. Esse primeiro ele não conta ponto, mas eu vou fazer ele aqui só para a gente exemplificar como resolver esse exercício aqui, como fazer todo o processo de submissão. Então vamos lá. Olhando o cabeçalho, né? Esse exercício aqui, ele tem o seguinte enunciado. Esse programa toma o nome completo de uma pessoa, lido como uma string, a partir da entrada padrão. A entrada padrão significa que eu não vou ler como argumento da linha de comando, mas é o meu próprio programa que mais adiante, durante a execução, ele vai pedir esse valor. Eu posso ler, por exemplo, utilizando alguma das funções de entrada e saída que a gente viu. E produz como saída o número pitagórico referente a esse nome, né? E o que é o número pitagórico? É uma curiosidade, mas ele está explicado aqui nessa referência 1, aqui no embaixo. Basicamente, cada letra vale um certo valor e a gente soma o valor correspondente a cada letra. Por exemplo, somando os valores correspondentes a cada letra, cada uma das letras desse exemplo aqui, eu produzo esse número aqui, né? O valor de cada letra é conforme essa referência aqui embaixo. Então vamos lá. Aqui é a minha função main. Eu estou declarando uma variável n e uma variável chamada name. E depois eu utilizo a função fgetS para ler o nome que a pessoa vai digitar a partir da entrada padrão, né? Isso já está pronto para a gente, não precisa fazer. Em seguida eu chamo a função que está aqui em cima, passando para ela como argumento o nome que eu li. Isso também já está pronto, né? Toda a parte referente à função main vai estar sempre pronta. O resultado dessa função eu armazeno na minha variável n e depois eu produzo como saída o valor dessa variável impresso como um número inteiro, certo? A função que eu tenho que alterar, por enquanto, ela me retorna sempre 0. Se eu quiser compilar esse programa aqui, eu posso vir aqui do lado. Vou mostrar duas formas aqui de fazer isso, né? Na mão seria GCC, que é o compilador que a plataforma utiliza, o nome do meu programa, .c, -o de output, 001. Então eu estou compilando, transformando esse programa fonte nesse programa executável. Não existe mensagem de erro nenhuma, significa que está tudo certo e eu posso executar. Aqui na plataforma a gente executa assim, ./m001, que é o exemplo de uso aqui. Então vamos lá. Nesse ponto aqui o programa está esperando que eu digite alguma coisa. Então eu vou digitar conforme o exemplo. Vamos lá. Pronto, resposta 0. Não é a resposta esperada. Então o que eu vou fazer aqui é editar essa função aqui. Bom, vamos olhar então essa referência aqui para ver como é que é feito esse cálculo aqui. Bom, o link me leva para essa referência aqui na Wikipedia.
onde eu posso ver que é bastante fácil o cálculo. O que esse sistema faz, basicamente, é associar um valor a cada letra. Então, a letra A e J vale 1, B, K, T vale 2 e assim por diante. Então, o meu programa precisa percorrer todas as letras do nome que foi fornecido como entrada e somando os valores correspondentes a essas letras. Bom, eu posso resolver isso de diversas formas. É claro que eu poderia resolver assim. Poderia criar uma variável de iteração para poder percorrer o nome. E eu poderia depois utilizar um laço pegando cada caractere da minha string até encontrar o final dela. Então vou inicializar aí com 0 e vou criar uma outra variável também chamada count, inicializada com 0. E eu poderia fazer o seguinte: se o SI for igual ao que está armazenado nessa posição do vetor, é o código ASCII, né, referente ao nome. Então, por exemplo, se o nome começa com A maiúsculo, o SI índice 0 é o código ASCII do A maiúsculo, que a gente pode consultar lá na tabela. Eu já sei que é o valor 65. Então, eu poderia colocar aqui diretamente o código ASCII. Ou, se eu não quiser consultar a tabela, eu posso colocar assim. Então, se foi A, né, eu preciso somar na variável count o valor referente ao A, que é 1. Se não, eu posso, se o SI for igual a B, eu posso somar na minha variável count o valor 2. E posso fazer assim por diante. É claro que se eu fizer dessa forma vai ficar extremamente longo, né, o código aqui, porque eu preciso cobrir todas as letras. Isso só para letras minúsculas. Por enquanto vamos pensar em letras minúsculas. Depois a gente pensa como a gente pode estender isso para letras maiúsculas também, né? Mas já fica claro aqui para mim que esse uso de estruturas ifs alinhadas vai produzir um código muito grande. Então eu poderia, alternativamente, utilizar uma estrutura do tipo switch case. A gente já viu isso aí. Eu poderia aqui dentro colocar um switch para o SI e dentro eu diria o seguinte: tem uma chave a mais aqui. Caso seja A, ou se for os números que produzem 1 é AJS. Então, se for J ou se for S, eu vou armazenar e paro por aqui. Se não, eu vou continuar. Caso seja B, K ou T, B, K ou T, count mais 2, break e assim por diante. Bom, eu preciso fazer isso para esse grupinho aqui AJS,
BKT e para os outros grupinhos que estão aqui também. Isso dá certo, né? Eu vou sempre acrescentando alguma coisa aqui na minha variável count, conforme a letra que eu li. Se eu quiser também utilizar aquela outra notação, também posso. Essa notação aqui é uma abreviação. Count incrementado de 1, count incrementado de 2. E assim por diante. Se eu fizer isso, vai dar certo. Mas eu vou aproveitar aqui e explorar um pouco mais, né, a linguagem de programação e a ideia de algoritmo. Se eu voltar aqui para a explicação de como funciona esse sistema de numeração, eu vou observar que existe um padrão na atribuição desses valores para cada letra. Aqui, por exemplo, eu posso verificar que se eu colocar as letras em ordem alfabética, em linhas de 9 colunas aqui, eu vou verificar que 9 colunas, porque existem 9 valores, então eu vou verificar que existe um padrão aqui, né? Em ordem alfabética, de A até Z, eu vejo que nessa coluna aqui eu tenho o valor 1. Eu vejo que nessa outra coluna aqui, BKT, eu tenho o valor 2 e assim por diante. Então essa aqui é a regra de atribuição. Então, em vez de comparar cada letra do nome individualmente com todas as letras do alfabeto, eu vou explorar essa regra de atribuição aqui e fazer um algoritmo que calcule o valor dado o código ASCII da letra. Vamos lá, como que eu poderia fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Vou criar um programa auxiliar aqui, apenas para a gente poder testar essa ideia. Vou criar aqui um programa chamado número pitagórico.c. E vamos fazer o seguinte teste. Vamos supor que eu queira percorrer todas as letras do alfabeto. Como que eu faço para percorrer do A até o Z? Bom, eu posso fazer a minha variável i percorrendo o código ASCII do A até o código ASCII do Z. Vamos olhar aqui na tabela ASCII. O A minúsculo começa em 67. E aí eu tenho na sequência todas as letras do alfabeto até o Z terminando em 122. Então basta fazer o i percorrer de 97 a 122. Eu posso escrever isso diretamente no meu programa ou eu posso falar i começa no código ASCII do A e vai menor ou igual o código ASCII do Z incrementando o i a cada iteração. Vou imprimir esses valores aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, eu vou simplesmente imprimir o valor do i como um número inteiro, né? E uma variável inteira, estou imprimindo como um número inteiro aqui. Então, eu espero ver justamente o i variando de 97 a 122. Vamos confirmar isso aqui. Vou executar o programa aqui. Exatamente o que eu esperava, um número por linha. Agora, observe o seguinte. Eu vou imprimir o i duas vezes. Só que uma vez eu vou imprimir como um número inteiro e uma vez eu vou pedir para printf interpretar esse número como um caractere. Quando eu coloco aqui o símbolo C, significa interprete como caractere. O símbolo D significa interprete como um número inteiro. Então eu vou imprimir o mesmo valor duas vezes. A diferença está na forma como eu quero que a função printf interprete esse número. Nesse caso aqui, ela vai imprimir o valor
de I, como a gente já fez. Nesse caso aqui, a função vai pegar o número, vai consultar a tabela ASCII e vai imprimir o caractere correspondente. Vamos compilar e executar para a gente ver o resultado disso. Olha só, o código ASCII correspondente ao 97 é o A e assim por diante. Então tá bom, estou percorrendo todas as letras do meu alfabeto. Tá joia. Agora o que eu quero? Eu quero, na verdade, produzir para o A o valor 1, para o J o valor 1, para o S o valor 1, para o B o valor 2 e assim por diante. Como que eu posso, a partir desse padrão que eu estou vendo aqui, como que eu posso expressar isso na forma de uma regra matemática para a gente produzir esse valor aqui? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subtrair do código ASCII aquele valor ASCII referente ao A. Por quê? Porque assim eu vou produzir para o A, que a gente já viu aqui, que é 97, eu vou subtrair 97, eu vou obter 0 aqui. 1, 2, 3 e assim por diante. É o que eu fiz aqui. E menos o código ASCII do A. Vamos compilar isso aqui. Vamos imprimir. Ótimo. Vamos lá. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ok. Agora, vamos observar o seguinte. Aqui eu tenho alguma coisa que vai crescendo. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. 9. E depois eu volto lá para o início. 1, 2, 3, 4 e 9. Volto lá para o início até chega aqui e acaba. Quando eu tenho esse tipo de padrão, que ele vai crescendo e chega num ponto, ele para e volta lá no começo, um pouco de experiência, isso aqui pode me sugerir o uso da função módulo. Se eu, por exemplo, lembrando, né, a função módulo é a função que retorna o resto da divisão inteira. Se eu for dividindo esses números aqui por 9 e considerar o resto de 1 dividido por 9 é 1, porque sobra 1, não dá para dividir. O resto de 2, né, dividido por 9 é 2 mesmo e assim por diante. E 9 dividido por 9, ele retorna para mim 0, porque não sobra nada. Quando eu vou dividir 10 por 9, vai me sobrar 1 de novo. 11, vai sobrar 2 e assim por diante. Então eu tenho justamente esse padrão do valor ir crescendo até um ponto. A partir daquele ponto, a divisão fica inteira. E depois eu começo a sobrar resto de novo. O resto ele vai crescendo até um ponto. Aí a divisão fica inteira e o resto volta a crescer novamente da mesma forma. Então olha só. O número meu está crescendo aqui. Eu vou pegar esse número aqui e vou fazer ele módulo 9. E vou compilar. Vamos executar ele para a gente ver. Olha o que está acontecendo aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou produzindo aquele padrão. Comecei o A valendo 0. Fui até o I. A até o I. Depois, a partir do J até o R, eu repito toda a sequência. Do J até o R, eu repito toda a sequência. Porém, estou começando aqui em 0 até 8. Eu gostaria de 1 até 9. Bom, isso é muito fácil. É só somar 1 aqui no final. Vamos compilar. Pronto. Vamos conferir aqui. A1, B2, C3. A1, B2, C3. O I vai 9. O I vai valer 9. Em seguida, o J
vale 1. E se eu for conferindo todos eles aqui, eu vou ver que está tudo certinho, né? Até o Z, que vale 8. Então essa aqui é a regra de atribuição. O que eu posso fazer aqui no meu programa, para tornar um pouco mais claro, é criar uma função e retorna o número pitagórico, né? O valor pitagórico daquela letra. Melhor, eu vou criar aqui uma variável n. N é igual isso aqui, tudo. E eu retorno o valor de n. E aqui eu posso chamar minha função np de i. Vou chamar a função np, o valor retornado por ela vai ser colocado aqui nesse lugar e vai ser impresso aqui. Então eu espero obter o mesmo resultado. Preciso trocar aqui por C. Pronto. Que é o nome do meu argumento. Pronto, está aqui de novo, certo? Bom, daí a gente tem aqui pronta já essa função aqui que a gente pode utilizar para resolver o exercício proposto. Mas antes de fazer isso, vamos pensar no que acontece com as letras maiúsculas, né? O meu programa converte letras minúsculas de A a Z. Mas o que acontece se eu chamar essa função passando para ela uma letra maiúscula ou um outro caractere que não seja letra, por exemplo, ponto, né? Algum caractere de pontuação. Então vamos cuidar disso aqui. Se o meu caractere C estiver na faixa das letras minúsculas, portanto, se C for maior ou igual ao ASCII do A e C for menor ou igual ao ASCII da letra Z minúscula, o N é isso. Se não, se o C estiver entre o A maiúsculo e o Z maiúsculo, o que eu preciso fazer aqui? Vamos olhar a tabela ASCII. O A minúsculo é o 97 e o A maiúsculo é o 65. Para converter o A maiúsculo para o A minúsculo, basta eu somar 32 no código ASCII, que eu vou obter o valor correspondente na faixa das minúsculas. Então, eu vou somar 32. E se não for nem um caractere de letra de minúscula ou minúscula, eu não vou alterar o valor de n. N vai ser o próprio C mesmo. Então, vou testar aqui agora. A e Z. Vou compilar, executar aqui. Vamos fazer. E deu certo. Do A até o I vai de 1 a 9. Depois do J até o R vai de 1 a 9 novamente. E assim por diante. Então está correto. E aqui eu já sei também que se eu colocar algum outro caractere que não seja esses valores, o número pitagórico retorna 0. Agora sim, ele retorna 0 porque simplesmente eu não vou contá-lo, né? Eu vou gerando um número pitagórico e vou somando, né, para obter o
o número pitagórico do nome, eu tenho que fazer isso para cada letra. Então eu vou somando o número pitagórico de cada letra que eu encontro. Se eu encontrei alguma coisa que é um espaço em branco ou uma pontuação, a minha função retorna 0. Então, ok, agora sim eu posso pegar essa função aqui e eu venho aqui no meu exercício. Eu posso criar uma função nova, copiar aqui, acrescentar um comentário que sempre ajuda. E agora eu posso aqui simplesmente incrementar a minha variável count com o valor correspondente a cada uma das letras. Essas chaves aqui são até dispensáveis, eu vou tirar aqui. Vamos lá. Vou testar a minha implementação. Vou executar o programa com a frase de exemplo. Produzir um erro aqui porque falta algum caractere. Isso, um ponto e vírgula aqui. A gente pode inclusive observar essa mensagem de erro aqui. Um erro na linha 51. Né? Ele chegou até essa linha aqui e disse que devia ter encontrado um ponto e vírgula antes disso. Era esse ponto e vírgula ali. Vamos lá. Compilar de novo. Ah, sim. Eu preciso incrementar o i. Então vamos voltar às chaves. Não, senão o i vai continuar 0 e esse loop vai ficar eternamente aqui. Então vamos compilar novamente. Eu vou executar aqui. Obtenho o valor 0. Ah, por quê? Não estou retornando a variável count aqui. Vamos compilar novamente. Ok, 35 era o valor esperado. Nesse ponto aqui, o meu programa está pronto para ser enviado. Como que eu faço isso? Venho aqui, nesse ícone de controle de versão, e nessa aba aqui, o sistema está me dizendo que existem dois arquivos que foram alterados. Aquele arquivo de autores e esse código-fonte aqui. Certo? Para enviar, então, basta eu clicar nesse ícone verde de commit push, acrescentar uma mensagem. Isso não vai ser levado em conta, mas é bom para a gente mesmo poder depois saber quando que a gente fez essa alteração, quando a gente acessar o nosso repositório. Então aguardo um pouco e diz que todas as alterações já foram submetidas, não tem mais nenhuma para ser submetida. Como é que eu faço para conferir agora o meu programa? Bom, eu preciso acessar o meu repositório. Esse link aqui me leva lá para a página do meu repositório, lá no GitHub. Como eu fiz anteriormente, eu venho aqui nesse link Actions e vejo que a minha submissão está aqui sendo processada, está em progresso. Eu aguardo um pouco e ela termina. Apareceu aqui que ela terminou e um sinalzinho em vermelho aqui que diz que a minha submissão ela contém erros. Não é preciso se preocupar tanto, porque o sistema de correção está corrigindo todos os exercícios. Eu fiz apenas um exercício, então os outros exercícios ainda não estão produzindo o resultado esperado. Então o que eu tenho que fazer aqui agora é entrar
o link, venho em Autograding, aqui nesse link onde foi executado o Autograding, ele vai carregar os resultados e aqui eu vou encontrar todos os testes. Existe o teste para o programa 001, 2 e assim por diante. Eu estou procurando o 000, que vai aparecer para mim aqui no final. Teste M000. É esse teste que eu estou interessado em saber. Então existe toda a configuração dele aqui e eu vejo ele aqui em verde. Isso significa que o teste 000 ele foi aprovado. Vamos comparar isso com o 011. O 011 ele tem um erro. A saída não é o que era esperado. Todos os outros testes vão estar errados porque eu não fiz os outros exercícios. Eu fiz aqui o M000. Ele não vale uma pontuação, mas se ele tivesse uma pontuação associada, eu ia verificar aqui. Que eu estou fazendo, por exemplo, de um total de 11 pontos. Isso vai acontecer quando eu fizer, por exemplo, qualquer um dos outros exercícios aqui. Eu vou poder conferir a minha pontuação aqui. Ou posso vir aqui e aqui embaixo eu vejo a minha pontuação. Quando eu estiver com todos os exercícios entregues e corretos, a minha pontuação for o total de 11 pontos, aqui no link, referente à minha última entrega, eu vou encontrar esse sinalzinho verde aqui. Mas, se vocês não entregarem todos os exercícios, o sinal aqui ele vai permanecer com sinal de erro, porque o projeto completo, considerando todos os exercícios, não está inteiro atendendo às especificações. Mas a pontuação referente aos exercícios que foram entregues é o que vai ser considerado. Pessoal, eu não preciso nem dizer que não é uma boa ideia fazer essa função retornar sempre o número 35, porque o teste automático não vai testar com essa string aqui, vai testar com outras strings. Todos os exercícios eles são testados com outras entradas, e eu posso inclusive alterar essas entradas para verificar se o programa está funcionando corretamente. Certo? Então, ele precisa dar certo com qualquer entrada que estiver especificada aqui no cabeçalho. Bom, sobre a interface aqui, esse botão aqui, Run, automaticamente ele vai compilar todos os programas que foram alterados. Então, se eu clicar aqui, eu vou gerar todos os meus programas, desde o M0 até o M11. Se eu fizer agora uma alteração no M0, o que vai acontecer é que apenas ele foi alterado. Então, se eu clicar aqui em Run, ele vai compilar de novo o M0. Então, se vocês quiserem, em vez de ficar digitando aqui aquela linha de comando gcc m000.c-o m000, vocês podem simplesmente, toda vez que alterarem algum dos programas, vocês podem clicar aqui em Run, que ele vai compilar todos os programas que foram alterados. Feito isso, é só ir aqui para o link de controle de versões e fazer o commit, certo? É uma boa ideia compilar todos os meus programas utilizando esse link aqui, porque como vocês podem ver, a compilação é feita com algumas opções que são passadas para o compilador aqui. Essas opções elas verificam a ocorrência de erros. Se vocês quiserem também copiar essa linha aqui e digitar na mão, pode ser também. Se vocês quiserem recompilar todos os programas com essas opções aqui, vocês podem digitar essa linha de comando aqui, make clean, e depois executar aqui. Pronto, todos os programas vão ser compilados de novo. Se tiver qualquer errinho aqui, deve aparecer, certo?